Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Você já ouviu o ditado: quem não conhece a história está condenado a repeti-la? Desde o ensino médio, eu tenho ouvido essa frase ou versões dela repetidas, especialmente por professores da história. Pesquisas sobre a autoria da frase acabam em frustração, pois alguns atribuem a expressão a Edmund Burke, outros a George Santayana, e muitos simplesmente defendem a ideia sem citação. Isso não é surpreendente, pois esse provérbio pode ser visto praticamente como uma afirmação axiomática, uma coisa obviamente verdadeira. Também não é surpreendente encontrar essa verdade afirmada explicitamente ou embutida em diversas mensagens na Bíblia. Uma coletânea de livros terminada mais de 1.600 anos antes do nascimento de Burke e quase 1.800 anos antes de Santayana nascer. Boa parte da Bíblia é narração de histórias, relatos preservados para instrução de gerações posteriores. Algumas histórias são negativas, apresentadas para alertar sobre perigos a serem evitados. Os profetas no Antigo Testamento citavam histórias de erros cometidos nos séculos anteriores para mostrar ao povo as consequências do pecado. Sodoma, por exemplo, foi usado como exemplo negativo por Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós e Sofonias. No Novo Testamento, o mesmo exemplo aparece em livros escritos por Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro e Judas. As falhas dos israelitas no deserto foram citadas ao longo da história. Asaf e outros poetas falaram desses erros nos Salmos, como também fizeram os profetas, Ezequiel e Amós. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo e o autor do livro de Hebreus desenvolveram argumentos importantes com base nos pecados do povo de Israel no deserto. Pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 10 e Hebreus capítulos 3 e 4. Esses autores mostraram o perigo real de imitar a falta de fé daquele povo e abandonar o caminho que leva à vida eterna. Mas outras histórias são positivas, usadas para ensinar a importância da fé, da obediência, da confiança em Deus. Hebreus capítulo 11 cita 16 personagens do Antigo Testamento por nome, como exemplos bons de fé. Um desses, Abraão, é citado em outros livros por Jesus, Estevão, Paulo e outros como modelo de fé. Nenhum exemplo positivo se compara à vida de Jesus Cristo. Pedro nos chama a seguir o exemplo do Senhor e a aceitar injustiças sem pecar contra os outros. 1 Pedro capítulo 2, do versículo 21 ao 24. Paulo disse: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Quem conhece a história pode aprender como evitar os erros e repetir os acertos, lições extremamente importantes para todos que caminham para a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.